E aí, pessoal do segundo ano, nós hoje vamos falar sobre o gênero textual lei, que é um gênero muito importante. Por quê? Primeiro, porque é um dos gêneros mais antigos, assim, dentro da sociedade, né? Ele vem de muito longe, lá das sociedades gregas, né? Lá atrás. Então, o que é uma lei? Procurando pelo significado da palavra, a lei do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, ou legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma ou é um conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para efeito. Então, uma lei, né, existe, por exemplo, a lei de Newton, aí é um outro assunto, um outro tema. Essa lei de que nós vamos tratar é a lei judicial, jurídica, né? Então, ela é feita pelo poder legislativo do Brasil, no caso, porque muda também de um sistema político para o outro, né? E para que serve uma lei? A lei ela serve para regular, é um conjunto de regras, né? E pesquisando os diversos significados ou finalidades que ela pode ter, a gente tem prescrição do poder legislativo, que nós falamos, cujo cumprimento visa a organização da sociedade, né? Porque vamos pensar, nem vamos pensar num país, vamos pensar numa casa. Uma casa onde não tem regra para nada, né? Não funciona. Ninguém lava o banheiro, por exemplo. Cada um almoça no horário, cada um dorme no horário, aí tem que fazer café várias vezes por dia, então não funciona. A lei ela é muito necessária. Claro que tem regras, como a casa, por exemplo, que são convencionadas ali por aquela pequena comunidade. Mas uma lei para reger um país inteiro, uma cidade, um estado, aí ela tem que ser, né, ela tem que ter um texto, as características próprias, né? Lá, ó, qualquer norma de conduta, geralmente jurídica, preceito emanado de autoridade, obrigação, regra ou norma. Também a lei, nesse caso, que eu dei o exemplo da casa aí, ela também se assenta nas tradições e nos costumes, aquilo que vai se convencionando que todo mundo deve fazer igual, né? Nós temos aqui o que está lá no PET de vocês, sobre o gênero textual lei, né? Então, nós temos uma parte da lei que é como se fosse uma introdução, quando a gente estuda lá o texto narrativo, né? E tem a situação inicial que apresenta para quem está lendo o que está acontecendo. Na lei, que não é um gênero narrativo, né? Ela também tem essas partes que são de apresentação daquela lei. Então, primeiro a gente tem a identificação, costuma vir o brasão, o nome do órgão que sancionou aquela lei, né? Por exemplo, prefeitura, estado, presidência ou um outro órgão, né? E, além disso, tem que ter o nome e a data de publicação da lei, porque às vezes ela vai, com o passar do tempo, ela pode desaparecer ou sofrer alterações. A gente tem também a ementa, né, que é a descrição da lei, ou seja, o resumo do que ela trata. Então, suponhamos que eu estou estudando direito e quero pesquisar, buscar determinada lei, então, em vez de eu ler todo aquele código enorme lá, eu posso ir procurando pela ementa, né? Já ajuda a gente nessa busca. Após essa parte inicial, temos o conteúdo da lei, ou seja, aquilo que o texto está regulamentando. Então, aí vem o corpo da lei, que é formado das seguintes partes. Nós temos o título, né, lá, ó, da organização do Estado, que é o que está aí no PET de vocês. E ele é um agrupamento temático mais amplo, né? Então, o título ele vai tratar daquele tema de uma forma mais ampla. Depois vem o capítulo, né? O capítulo ele vai afunilando o tema. Então, cada capítulo tratando como se fosse tipo de um subtema. Depois vem a seção. A seção ainda é mais específica um pouquinho do que o capítulo, né? Então, vamos ver agora quais são as próximas partes. Aí vem os artigos, certo? Então, dentro lá dos capítulos, daquelas partes que nós vimos antes, agora vem os artigos. Então, o artigo já é bem específico. Você bate o olho ali no texto, você vê artigo isso, artigo aquilo, você sabe que se trata de uma lei. E o que é isso? Esses artigos, então, são
as partes daquela lei. Esses artigos, eles são numerados de uma forma sequencial, né? Em algarismos arábicos, não romanos, certo? 1, 2, 3 e 4. Então, quando a gente estuda lá numerais, eu costumo passar para os alunos que esses artigos, né, a gente lê em forma de número ordinal do primeiro até o nono artigo. Então, artigo 1º, artigo 4º, artigo 6º, do 10 em diante, a gente lê como numeral cardinal, né? Artigo 10, artigo 11, artigo 12. Então, algumas palavras, algumas coisas da língua portuguesa, a gente faz essa leitura, como, por exemplo, nomes de reis, de papas, é a mesma leitura. Nós temos o parágrafo, né? Os parágrafos é como se fossem as partes do artigo, onde ele vai ser explicado, né? Então, os artigos, eles podem ter só um parágrafo, aí vem escrito assim, parágrafo único, certo? Ou se eles têm mais de um parágrafo, eles vêm lá com a numeração e o símbolozinho aí, né? Esse símbolo de parágrafo, igual tá na coluna do meio aí. Nós temos os incisos, né? Os incisos e as alíneas são partes que vão destrinchando esses parágrafos. E, por último, a assinatura. Depois de tudo daquela lei que tiver registrado lá, aí vem a assinatura do chefe do poder responsável por ela. Então, nós podemos ainda ver, né, mais detalhadamente aí as características do gênero. Dona Ingrid, interessante também falar, né, que as leis mais antigas, elas vinham assinadas embaixo, ao final da assinatura, né, de quem promulgou essa lei, escrito o ano, né, com uma indicação curiosa, indicando o ano corrente, né, de acordo com o calendário, o ano ordinal, de acordo com a sequência dos anos da proclamação da República. Por exemplo, 100º, 40º ano após a proclamação da República, após a independência do Brasil. Então, eram características de algumas leis que apareciam também após a assinatura. É interessante isso aí, né? Interessante e tem a ver com a questão da democratização, né? Então, aí nas características do gênero, está mais descrito, né? Aquelas partes da tabela lá. Na verdade, vai conter mais ou menos os mesmos itens. Então, o gênero lei, ele é um gênero próprio do domínio jurídico, ou seja, advogados, juízes, magistrados em geral é que vão lidar com esses textos. Aí já fica uma dica para vocês aí como alunos do ensino médio, quem tem aí propensão a estudar direito, já fique sabendo, tem que ler muito, exaustivamente, tem que escrever muito bem. Se você tiver preguiça de ler e quando a gente manda redação só falta revirar do avesso de preguiça, pode desistir porque não é a sua área, né? Precisa ler. Por quê? Uma lei, ela não tem a interpretação dedutiva, né? Eu não posso, qualquer um vai pegar e vai ler, não. Porque o advogado, ele vai se basear nos detalhes daquela lei para ele formar as defesas, né? Ou, sei lá, as acusações que ele tem que fazer. E esse é o único gênero textual em que se usam os artigos, parágrafos, incisos, alíneas, esses itens que a gente colocou aí. Então, ele corre lá nesse âmbito jurídico. Nós já falamos que o poder legislativo é responsável pela lei, mas a lei ela pode ser baseada, ela pode partir, na verdade, de qualquer cidadão. Né? Temos aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que apesar de tratar de servir para todas as pessoas, inclusive, pessoal, a Lei Maria da Penha não se aplica única e exclusivamente à violência contra a mulher, né? Se eu tiver um marido e descer o cacete nele aqui em casa todo dia e ele ficar sofrendo com aquilo, eu também posso aplicar a Lei Maria da Penha em mim, né? Ela pode ser aplicada em mim. Então, qualquer cidadão, e ela tem esse nome porque foi inspirada numa mulher comum, né, que estava sofrendo esse tipo de violência
E a partir dela temos a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que trata de vazamento de nudes na internet, né? Bom, queria mostrar aqui, comentar, né, dona Índia, a lei mais importante para a educação no Brasil, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As leis, elas sempre têm a numeração, né? E a data que ela foi promulgada. A gente fala que foi promulgada, quer dizer, passou a valer a partir daquela data, né? Então, a lei, ela sempre tem a numeração e a data. Então, ela foi promulgada inicialmente em 20 de dezembro de 96, mas observem aqui, o site oficial que a gente consulta, né, as leis brasileiras, é o site do Planalto, planalto.gov, né? No caso aqui, ele vem sempre com o selo nacional, né, Presidência da República, e aqui ele tem os links, né, para os decretos, leis e outros que alteraram essa lei. Aqui está a ementa que a dona Índia falou, né, estabelece as diretrizes e bases da Lei da Educação Nacional. As leis maiores, conforme a dona Índia explicou, têm títulos, capítulos, seções, né, aqui no caso o que está riscado, né, foi o que foi alterado com o passar dos anos. Essa é uma lei bastante extensa, se você for imprimir, a versão impressa dela tem mais de 30 páginas, né, e aquilo que eu comentei está aqui no finalzinho, ó. Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175º ano da independência e 108º da República, né? E sempre é importante falar, né, que as leis, elas são publicadas num jornal oficial, chamado Diário Oficial da União, é o DOU, né? E aí, aqui no site, vem sempre escrito de vermelho, que esse texto que está aqui não substitui aquele que foi publicado no Diário Oficial. Essa aqui é a LDB, que inclusive recentemente foi alterada, né, dona Índia, para prover o novo ensino médio, que vai permitir que os nossos alunos possam escolher áreas, né, que queiram estudar. Vejam que ela foi assinada na época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né, e pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Então, essa aqui é só para exemplificar uma lei grande, uma lei extensa, que tem várias partes e várias seções. E para falar do nosso contexto, né, nós temos leis municipais, estaduais e federais, e nós queremos falar de uma lei estadual de 1965, né, o projeto, né, legislativo é o 3419 de 65, né, foi publicado no dia 25 de dezembro de 1965, na página 3, na coluna 2, né, que cria a nossa escola, né, é a lei que cria o estabelecimento de ensino da nossa escola. A ementa, né, que é uma das primeiras partes, diz: cria um ginásio estadual na cidade de Luminárias. E esse aqui é o texto, né, da lei. Vejam que ela é bem curtinha, é uma lei curta de criação, né, ela cria em Luminárias um ginásio estadual. O povo do estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei, né? Então, fica criado um ginásio estadual na cidade de Luminárias, né? E essa lei também descreve nos seus artigos, no artigo 1º, ele cria o ginásio, né? Que até então não tinha nome. No artigo 2º, ele diz quais são os cargos que são autorizados a serem contratados para a escola, né? E aí, incisos 1 e 2 descrevem esses cargos, né? Diretor de estabelecimento de ensino médio, um secretário de estabelecimento de ensino médio. Aqui, ensino médio era como era chamado, né? O que hoje nós chamamos de ensino fundamental. Cargo de provimento em comissão, ele especifica aqui. No inciso 2 do artigo 2º, ele fala de outros cargos. 10 cargos de professor de ensino médio, especifica aqui outras coisas. Um cargo de técnico de educação, 4 cargos de inspetor de alunos, um cargo de porteiro e 2 cargos de contínuo servente. Então, esses eram os cargos que foram autorizados a serem criados aqui para a nossa escola. No artigo 3º, ele diz, né, que para funcionar, para se instalar esse ginásio, que essa lei cria, né, fica condicionado à doação do Estado de um prédio para o seu funcionamento, né, e a comprovação da existência de professores, né, um corpo docente
legalmente habilitado, ou seja, que tem as condições mínimas para lecionar. No artigo 4º, ele fala como que vai ser financiado, né, esse estabelecimento, são verbas próprias do orçamento do Estado. E aqui no artigo 5º, né, dona Índia, é importante a gente falar disso aqui que se repete em quase todas as leis, decretos, que é o termo revogam-se as disposições em contrário, ou ficam revogadas a lei número tal, a resolução número tal, ou seja, a partir dessa data aqui, né, o que foi dito, promulgado antes desta data, não vale mais. Então, por isso que é importante toda a área dos profissionais, né, do direito estarem sempre atualizados daquilo que está sendo votado, daquilo que está sendo aprovado, daquilo que está sendo modificado, porque as leis revogam as disposições anteriores. Então, essa é uma expressão muito comum, né? Revogam-se as disposições em contrário. Na LDB, a gente vai ver, está no finalzinho aqui, ó, no artigo 92, revogam-se as disposições das leis. Ele cita todas as leis que não valem mais a partir dessa data, as demais leis e decretos que as modifiquem quaisquer outras disposições em contrário. Então, outro termo também, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, né? Ou então ele estabelece um prazo para quando a lei passa a vigorar, né? E a lei que cria o ginásio de luminares é assinada, né? O artigo 6º fala que ela entra em vigor na data de publicação. Ainda tem aqui um comentário. Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. Ou seja, que se faça cumprir o que está na lei, né? Dada no Palácio da Liberdade, né, que é o prédio oficial de Minas Gerais para os trabalhos, né, do direito, em Belo Horizonte, aos 24 de dezembro de 65. Ela foi feita nessa data e publicada no dia 25 de Natal, né, em dezembro de 65. Assinada pelo governador José de Magalhães Pinto e pelo secretário estadual de Educação, Bonifácio José Tan de Andrada. Ela muda algumas coisinhas nessa lei inicial, né, que cria o ginásio da cidade de Luminárias, né, porque criar uma escola naquela época era uma coisa, autorizar ela a funcionar e emitir diplomas, emitir certificados, era outra coisa, né? Então, teve uma atualização nessa lei também. Na verdade, até hoje é assim, né, Saulo? Você não pode simplesmente abrir uma porta, colocar um pessoal lá e falar que é uma escola, né? Tanto que teve uma confusão bem recente de uma menina que foi daquela educação, ensino em casa, tem um nome, eu esqueci agora, né? Que passou na USP, mas pela legislação atual não teve como a USP autorizar a menina a fazer a faculdade, né? Exatamente, né? Quando os nossos alunos são aprovados e admitidos em outras instituições, a gente sempre vê, né, pedindo documentos que comprovem a formação, que sejam autorizados pelo MEC. Então, além da criação da lei, né, ainda tem também a portaria de autorização do MEC, que é o que vigora hoje em dia. As universidades, faculdades, centros universitários, todos têm que ter uma autorização que é renovada com uma certa periodicidade, que, se não me engano, hoje em dia são 3 anos, né? Então, tem que ter essa autorização. Isso aqui é o recorte, gente. Como foi publicado no jornal, né? A escola recortou do jornal, né, a Lei 3.949 de 1965. Publicado no jornal, né, o jornal que publica essas leis de Minas Gerais é o Diário Oficial de Minas Gerais, que hoje não tem mais em formato impresso, somente digital, em 25/2/65, na folha 3. Então, a escola recortou, né, o trecho da lei e colou nos nossos arquivos, né, e depois também a autorização de funcionamento, também aqui a portaria 148, também tem. Então, isso aqui são dos arquivos da escola, né? Outra lei importante, dona Ingrid, que a gente pode comentar, né? Porque até então a nossa escola ela não tinha nome, né? Então, a Lei 4.199, que é aquela citada na alteração da lei de criação da nossa escola, era um ginásio estadual de luminárias,
né? A Lei 4.199 diz, no seu artigo 1º, que a escola vai se chamar Professor Fábregas, o Ginásio Estadual da Cidade de Luminárias. E por que, então, nós escrevemos o nome da nossa escola com aspas, antes de professor e depois de Fábregas? Porque nesta lei aqui, ó, vejam que tem as aspas, né, conforme elas eram digitadas nas máquinas de escrever da época, tem aqui as aspas antes e depois de professor Fábregas. Então, por isso, o nome da nossa escola leva sempre aspas, né? Então, para que essa lei aqui fosse publicada, gente, existiu todo um processo, tá? Que a comunidade de luminárias teve que fazer para comprovar a importância do professor Fábregas para a comunidade, escrever um documento que justificasse a escolha do nome, né? Nós temos, graças a Deus, todo esse arquivo armazenado na nossa escola, inclusive em formato digital, para que ele não se perca, né? Então, trazendo para o nosso contexto, né, dona Ingrid, o conteúdo do PET, a gente quer que vocês entendam, né, lei, tá, existe a lei para isso, para aquilo, existe também a fala de que no Brasil as leis não têm valor, não são cumpridas, mas nós estamos mostrando para vocês aqui leis que afetam diretamente as nossas vidas, né, que são leis importantes para a nossa comunidade, e aí existem muitas outras, das quais a gente não vai tratar aqui, que são a lei que criou o ensino médio na escola, que criou o magistério, que criou a sala de recursos, que autorizou que a nossa escola fosse uma escola referência, mas aqui no caso a gente está trazendo somente essas duas principais, né? A lei de criação do ginásio estadual e a lei de denominação, que escolheu o nome. A escola ficou um bom tempo, uns mais de 6 meses funcionando sem ter um nome oficial, né? E essa lei aqui foi a que deu esse nome. Então, por isso, né, nós queremos trazer com esse vídeo para vocês a realidade, né? Conhecer o gênero textual, conhecer as suas características e ver os exemplos na prática aqui na nossa realidade. É importante a gente saber também, né, que é importante todo mundo ter acesso, saber como é que funciona e, é claro, como foi falado ali, que mais do ambiente jurídico, caso a gente tenha alguma dúvida, buscar, né, solucionar essa dúvida através de um profissional, procurando um profissional, né, específico da área ali que possa te explicar. Mas o importante no final das contas ali, o que vale é o que está na lei, né? Aí, dependendo do que for ali a tramitação lá, né, em juízo, vai depender também da interpretação, do talento ali do advogado que estiver representando a causa ali, mas o importante a gente tem que saber que a gente pode ter, sim, acesso a esses textos e que eles estão muito mais presentes na vida da gente do que o que a gente pensa, né, Sal? Exato. E por que é importante que as leis sejam muitíssimo bem elaboradas, escritas, e principalmente estudadas antes de passarem a valer, para que elas não deem margem para outras interpretações, né? Para que elas não permitam brechas, para que elas não permitam que os profissionais alterem o objetivo da lei. Isso acontece muito no meio jurídico, né? A interpretação da lei. Então, se a lei não for muito clara com relação àquele assunto, ela vai acabar permitindo, né, que se comprove de que o lado A ou o lado B, no caso de um processo, como a gente está falando aqui, né, tem razão. Então, por isso, o texto da lei, né, ele é importante estar bem claro, ser muitíssimo bem escrito, né, e as leis, né, dona Ingrid, elas têm um vocabulário, termos bastante próprios, né, do meio jurídico, elas trazem expressões bastante específicas, né, que, no caso, quando a pessoa vai se especializar nessa área, ela estuda muito, né, e o pessoal que trabalha na área jurídica, eles têm bastante especialização em língua portuguesa, principalmente na linguagem jurídica. Por quê? Porque as leis, elas têm realmente a necessidade de estarem bem escritas, claras e com os termos muito comuns.
Outra observação que eu gostaria de fazer, né, é que as leis são tão antigas que existem algumas expressões em latim que ainda são usadas até hoje no meio das leis, né? Não vem ao caso aqui agora a gente citá-las, mas como são muito antigas, né, e o objetivo delas é justamente regulamentar as coisas, existem expressões que não foram substituídas pelo português. Elas ainda estão, até o momento, sendo utilizadas, né? Se vocês fizerem uma pesquisa aí, termos jurídicos em latim, vocês vão ver que existem vários e vários termos que podem ser utilizados. Sim, inclusive muitos estudantes de direito acabam estudando letras ou passando antes pelo curso de letras para se preparar, né? Porque é um vocabulário bem específico, tem que dominar bastante a língua portuguesa, tanto escrita quanto falada, né? Com certeza, porque o ambiente, né, da oralidade da área de direito também exige um grau de formalidade muito grande, né? Então, a oratória, o bom uso da norma culta da língua portuguesa na oralidade também é importantíssimo. Bom, pessoal, então é isso, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode procurar a gente. Se eu puder responder, eu respondo na hora, senão eu corro atrás com o advogado e depois eu respondo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse formato, né? Com 2 professores de conteúdos diferentes. E se assim vocês gostarem, a gente vai tentar trazer mais aulas assim para vocês, tá bom? É isso aí. Dona Ingrid, sempre um prazer trabalhar com você. Queridos alunos, sempre que precisarem, estamos às ordens. Se vocês gostaram desse tipo de aula, contem conosco, né? Quando for possível, a gente vai gravar para vocês uma interação aí entre professores, tratando de uma forma diferente, né, o conteúdo que é proposto pelo PET. Até mais.